Começando mais um vídeo aqui no YouTube da Cubus Academy, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre projetos open source. Se você é programador ou está começando em programação, já deve ter ouvido falar muito sobre projetos open source. Mas e aí, como faz para a gente começar a contribuir com um projeto open source? Quais são as dificuldades, o que precisa ser visto para você conseguir trabalhar nesses projetos e ganhar a experiência que todo mundo fala? Então hoje venho aqui para te dar algumas informações e nós vamos fazer uma pequena contribuição num projetinho que eu configurei para parecer um projeto open source. A gente se vê aí logo mais depois da vinheta. Bom, já estou aqui com a tela do meu computador transmitindo para vocês. E antes da gente partir para o código, eu vou falar o seguinte: nós poderíamos fazer diversas formas aqui uma contribuição em um projeto open source. Porém, o mais ideal seria a gente pegar um projeto completo, real, por exemplo, o Vite ou o React ou qualquer outro projeto open source e contribuir nele. Só que tem um pequeno problema. Primeiro, nós teríamos que achar o bug ou uma issue pronta para a gente trabalhar, ou até mesmo entender ali a documentação desse repositório, que é muito específica de como contribuir dentro dele, esperar alguém aprovar essa contribuição, fazer o merge. Então são muitos passos que não dependem somente de nós. Então, para isso, o que eu fiz? Criei aqui esse projetinho que você está vendo aqui na tela, que nós vamos simular um projetinho open source, que eu coloquei algumas coisas nele que geralmente em alguns projetos nós temos essas situações, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega num repositório de um projeto open source é ler o README dele e ver o que ele está falando que a gente precisa fazer para contribuir com esse projeto, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Aqui está falando o seguinte, ó: essa API é usada para testes, né? Nós temos uma pequena lista de pokémons e é muito simples de você utilizar. Ele está falando que só tem a get, por exemplo, né? E para listar todos os pokémons, a gente fala /pokémons e pega essa listagem de pokémons aqui. Para contribuir, faça o fork, cria sua branch, cria suas atualizações, abra um pull request, espere a aprovação e depois receba ali uma marquinha de contribuição lá no seu perfil do GitHub, né? Regras: o nosso repositório ele utiliza aqui o padrão de conventional commits para pull requests. Então, para a gente fazer os pull requests, nós temos que utilizar o conventional commits. Se você quiser saber o que mais que é, ali tem o link, tá? Esse repositório fui eu mesmo que criei, então eu sei com certeza todas as coisas que precisa para ele. Mas aqui ele utiliza esse padrão aqui para nós escrevermos o conventional commits, que é o nome do nosso pull request, com algum comentário e também aqui com um footer para ele, ok? Maravilha. Uma outra coisa que eu quero te explicar é que dentro desse repositório nós temos aqui um cadastro, né? Dados de um banco de dados real, que depois eu vou apagar esse banco. Ele é só para teste aqui. Basicamente ele vem aqui do Elephant SQL, que é um banco de dados gratuito. Inclusive, se você quiser fazer o seu cadastro aí e utilizar esse banco de dados gratuito, você pode fazer e você não paga nada por um banco de dados Postgres. E ele vai te liberar aí as credenciais para você acessar a sua aplicação. De modo que isso aqui, ó, colocar as credenciais diretamente na API, na aplicação e deixar no GitHub não é algo correto. Mas o nosso foco não é resolver esse problema. O nosso foco é aprender a contribuir com aplicações open source. Tendo falado isso, você já deve ter observado que talvez essa API aqui não seja o melhor exemplo de qualidade de software, mas é o melhor exemplo aí talvez para a gente aprender a contribuir com esses nossos projetos open source, tá? Então, não leve em consideração a qualidade do software, leve em consideração os processos que nós vamos fazer para conseguir fazer a contribuição dentro desse projeto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer um fork para o meu próprio repositório, né? Para o meu próprio usuário. Então, para Daniel de Andrade Lopes, vou criar um fork. Ele está fazendo um fork aqui e ele já fez o fork aqui para o meu perfil, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clonar esse repositório para minha máquina, para o meu computador. Então, eu copiei aqui o SSH, vou dentro do meu terminal, entrar numa pastinha e fazer um git clone. Vou entrar aqui dentro do projeto e vou rodar o comando npm install para ele instalar todas as dependências que esse projeto tem de necessidade. Eu vou abrir ele no meu Visual Studio Code, para isso eu digito ali code ponto e prontinho, o projeto é esse aqui. Basicamente nós temos aqui um arquivo de rotas que pega pokémons e tem um post de pokémons. Então a gente já acabou de identificar um problema que a gente teria aqui, que é, por exemplo, olha só, o README só tem a parte de listar os pokémons, mas agora a gente já tem uma rota que é de adicionar esse pokémon. Então essa poderia ser uma das nossas abordagens para trabalhar nesse projeto. O que eu gosto de fazer sempre é rodar os testes da aplicação para ver se está tudo certinho. npm run test.
E eu descobri isso porque eu olhei aqui no package.json, né? Tem aqui um arquivinho de teste, um script de teste. Então tá passando os testes ali. Então primeiro passo. Geralmente as aplicações aí que estão como open source pedem que você vá lá no repositório deles, né? E abra uma issue. Uma issue você pode colocar as informações que você precisa e detalhes do que você quer reportar de problema. Então eu vou criar uma new issue e vou dizer aqui documentation, tá? Vamos ver se ele vai dar certo aqui, ó. Depois a gente vai lá no conventional commits. E aqui eu vou colocar post missing documentation. Vou colocar aqui is readme don't have a information of post route de Pokémons. Vou colocar aqui o submit new issue, né? Eu vou assinar para mim aqui, submit. Criei essa nova issue, né? Então agora lá no meu fork que eu fiz, deixa eu pegar aqui no meu usuário, deixa eu abrir aqui, repositórios, aqui. Esse fork que eu fiz, se a gente for aqui, ele não vai ter informações dessa issue ainda, né? Uma outra coisa importante, sempre que você tiver um fork, de vez em quando você tem que fazer aqui esse sync fork se estiver aparecendo, porque às vezes alguma coisa foi atualizada no repositório original e você fez o fork antes e essa atualização não veio para você. Mas aqui no caso é o seguinte, então eu sei que tem uma issue que tem essa informaçãozinha aqui, hashtag 1 a issue, né? Então o que eu vou fazer? Aqui eu estou no repositório original. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu já fiz o fork, o clone também, e agora eu vou trabalhar dentro desse projeto aqui. Então eu vou pegar o readme aqui e vou utilizar alguma ferramenta para contribuir com esse readme aqui. Criar uma nova, esse HackMD é uma ferramenta que ajuda a gente a editar readmes, tá? Aqui eu tenho o list Pokémon, eu vou melhorar isso aqui, ó, API get, que era isso aqui. E aqui embaixo eu vou falar que temos também agora um post to add new Pokémon. Vamos padronizar aqui, ó. Eu não estou muito preocupado com a padronização, tá? É uma coisa importante você fazer durante a sua contribuição, fazer um código perfeito, tá? Eu vou colocar aqui list Pokémons, list all Pokémons vai ser do tipo get Pokémons, tá? Uma maravilha. Vou copiar esse padrãozinho aqui e vou colocar aqui embaixo, ó. Insert new Pokémon vai ser do tipo post e aqui vai ser barra Pokémons. E eu preciso enviar para ele um JSON. Então eu vou vir aqui. Vou dizer que ele vai ter um JSON. E esse JSON eu preciso enviar as propriedades. Vou copiar esse aqui para facilitar minha vida. Eu vou precisar enviar a propriedade name. Aqui. Propriedade name. Image type. Então isso aqui que eu preciso passar no body, tá? Então vamos dizer que eu já descrevi aqui que precisa passar nesse body. Vou colocar aqui body of requisition. Beleza. Então eu já fiz minha documentaçãozinha. Já adicionei um novo endpoint, né? Então, tá tranquilo. Deixa eu só ver se eu tô utilizando... Aqui tá só JSON e lá embaixo tá JSON LD. Então eu vou colocar JSON apenas, tá? Assim, perfeito. Olha só, já ficou padronizadinho. Agora eu vou pegar esse código, vou vir aqui no projetinho, lá no meu readme, e vou colocar aqui, tá? Beleza. Então agora eu preciso criar uma nova branch, que é o próximo passo aqui. Então eu vou fazer um git checkout fix, checkout -b, né? Para criar uma branch, fix documentation. Maravilha, faço um git add, git commit -m e vou colocar qualquer coisa aqui, ó, resolve problem, para a gente ver o que vai acontecer lá. Git push -u origin fix documentation. Se eu for lá no meu repositório agora original, ou melhor, meu repositório dentro do meu fork, ele já tem essa minha nova branch. Então eu posso vir aqui, clicar em compare e pull request. Ele fala que vai sair do meu repositório forcado lá para o repositório original. Eu vou deixar só resolve problem, tá? Para a gente ver os problemas que a gente vai enfrentar aqui. Vou clicar aqui em assign to myself, create pull request. Criei pull request, né? E daqui a pouquinho ele vai começar a rodar aqui os testes e tudo mais. Olha só, temos aqui duas actions rodando. Para eu visualizar isso, eu posso vir aqui em actions. Ele está rodando um de CI e outro de testes. E vamos ver qual que ele vai falhar aqui. Opa, já falhou um. Então eu posso clicar aqui agora e vamos entender o que ele está pedindo. Dá um zoom generoso aqui. Pull request title resolve. Deixa eu ver aqui mais. Não bate no padrão que eles escreveram de validação desse título. Então esse meu pull request não vai passar. Então eu vou resolver esse probleminha. Vou vir aqui, vou editar esse meu pull request. E aí a gente pode vir aqui no conventional commits e procurar ele por document, deixa eu ver. Ó, docs. Então esse é o padrãozinho para a gente escrever. Então eu vou colocar aqui agora docs. Post route has no documentation. Então eu coloquei o docs ali. Eu vou dar um save. Opa, não salvei.
Save, é isso. Agora ele já vai executar novamente essa esteira, ó. Notem que nos testes ele passou. Mas ele vai executar novamente aqui os actions do meu GitHub e a gente já vai ver qual que é o problema que ele vai dar ali novamente. Se é que ele vai dar algum tipo de problema, né? Eu tenho quase certeza que sim. Isso já deu um probleminha. Vamos clicar em detalhes. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim que o body não foi escrito na minha pull request. Então eu preciso resolver esse problema também. Então se a gente der um F5 aqui, o nome tá diferente já. Agora a gente precisa escrever um bodyzinho ali, né? Eu vou colocar um body bem parecido com esse aqui, que vem aqui, ó, em primeiro comentário. Coloco ali. But now I added em readme. Você coloque um footer, né? E nesse caso eu vou colocar o footer vinculando com a minha issue, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui no conventional commits, ele diz, ó, close issues e passa o ID da issue. Então eu vou copiar isso aqui e vou pegar o ID da issue 1. Olha só, ele já vai vincular uma coisa com a outra, ó. ID 1, ele já vinculou. Quando eu clicar em update comment, ele vai começar novamente a fazer os testes daqui a pouquinho, né? Rodar aí os actions e rodar os testes e verificar o nome do meu título, o meu body, o footer, dessa minha mensagem que foi escrita no pull request. Olha só, nos testes aqui ele já passou com os commits, né? Conventional commits, e agora tá rodando os testes. E olha só, os dois casos foram confirmados para mim. Nesse caso aqui, para mim, se você for um usuário que não é dono do repositório, não vai aparecer para você fazer o merge. Mas como eu também sou dono do repositório, eu posso fazer o merge aqui nesse momento. Para você vai ter que esperar alguém aprovar esse seu merge, tá? Então, a única coisa que difere de mim para você é que quando chegar nessa etapa aqui, não vai aparecer para você aprovar o seu próprio pull request. Outra pessoa que é dona do repositório, a pessoa que mantém o repositório, que vai aprovar. Então, nesse momento, se nós formos aqui agora, ó, e olharmos aqui, ó, no README, já vai ter aqui a nossa contribuiçãozinha, né? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Olha só que interessante. Já mostrou ali que o Daniel de Andrade Lopes fez a resolução desse problema. Outro probleminha que a gente pode resolver aqui. Os testes aqui, ó, eu já deixei esse problema. Lá em Pokémons, Use Cases, List Pokémon Spec, tem teste de adicionar um Pokémon. Né? Se a gente observar aqui no VS Code, pode ser melhor. Use Cases, List Pokémon, tem aqui testando adicionar um Pokémon. Olha só, Insert Pokémon. Porém, o teste chama List Pokémon. Então a gente pode separar isso aqui. Então o que eu faço aqui agora? Eu volto aqui no meu terminal, dou um git checkout para minha main. Checkout para minha main. Vou dar um git pull para ele receber as informações que foram atualizadas lá no meu repositório. Deixa eu ver se ele já atualizou. Alguma coisa aconteceu, deixa eu ver. Git pull. Ok, deixa eu visualizar aqui no repositório. Aqui já está com o problema resolvido 6 minutos atrás. Não sei porque aqui no meu repositório local ele não está atualizando. Eu fiz essa atualização no repositório original, né? Agora, se eu abrir aqui o repositório que está dentro do meu usuário, ó, foi aquele que eu fiz o fork. Olha só que interessante. Tenho aqui. Vamos ver se ele já tem. Ó, ele já não tem mais. Ele não tem atualização aqui, né? Então a gente pode clicar aqui, ó, e fazer um update branch, que agora ele vai pegar as informações que foram adicionadas lá no nosso repositório original e passou aqui para o meu fork, tá? Se agora eu der um git pull aqui, ó, git pull, aí sim ele vai pegar as atualizações corretas, tá? Então tem esses detalhes aí que a gente acaba esquecendo. Mas basicamente, ó, eu tenho esse fluxo de trabalho. Agora eu quero fazer o seguinte, eu vou começar a criar uma outra contribuição aqui para separar esses testes, tá? Então eu vou criar aqui, ó, isso, git checkout -b, fix barra testes separate, ok? É bem simples que eu vou fazer aqui, tá? Tem esse arquivo aqui, list Pokémons, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele e só vou renomear para insert Pokémon.spec, tá? Então vamos fazer por partes. No list Pokémon, eu vou remover esses dois testes aqui que nós fazemos de adicionar um Pokémon. Vou salvar e posso remover esse import aqui. Lá no meu insert Pokémon Spec, eu vou remover os dois primeiros testes que fazem uma listagem de Pokémon, só para eu adicionar um novo Pokémon aqui e validar. Então aqui agora é teste insert Pokémon. E agora eu posso remover essa parte aqui. Beleza. Fiz essa separação. Vou rodar antes de começar a commitar tudo mais, fazer um npm run teste para ver se ele não quebrou nos meus testes. Não, os testes funcionaram, continuaram passando. Eu posso agora fazer os commits disso.
git add ponto, git commit -m, vou colocar aqui a mensagem fix e colocar separate test file, git push -u origin fix testes separate. Então ele vai mandar essa branch lá pro meu repositório. E agora a gente vai continuar naquele fluxo. Vamos lá. Vou fechar aqui meu Visual Studio Code por enquanto. E agora já no meu repositório local, né, que é meu, pessoal, que eu fiz o fork, já apareceu essa minha branch. Notem que aqui no repositório original não apareceu nada ainda. Agora que eu dei F5, ele apareceu, né? Mas o caminho correto para eu fazer é vir lá do meu repositório e fazer o compare pro request. E não entrar diretamente no repositório original. Porque o que acontece? Aqui no repositório original, algumas coisas não vão aparecer para mim por conta que eu não sou o dono desse repositório, né? No caso aqui do nosso vídeo, tá aparecendo porque eu também sou dono desse repositório. Mas no seu caso, provavelmente muitas coisas não vão aparecer. Então o fluxo é sempre partir do seu repositório. E aí você já sabe como fazer, né? Vou colocar aqui agora fix separate test file. Aí eu posso gerar um textinho aqui, colocar qualquer coisa. Como não tem issue, ó, não tem uma issue aberta para aquilo ali, eu posso simplesmente colocar aqui minhas configurações, ó. Separate test file. Deixa eu pegar o nome dos arquivos que eu mexi ali. Aqui, apesar de já ter esses arquivos escritos ali, às vezes eu gosto de deixar um pouco mais detalhado. Deixa eu ver como que é o nome desse cara aqui. Vamos lá em Pokémons. Use cases. Aqui, ó. Remove two tests from aqui. Passo aqui um negritinho para dar uma escurecidinha ali. And put into, colocar insert. Aí aqui no, posso até pôr assim, ó, tá? E aqui no final eu coloco no breaking chance, ou seja, não teve mudanças que vão quebrar nada. Faço um assign para mim, crio aqui o pull request. Vamos lá, vou esperar ele rodar aqui os meus actions, né? Creio eu que vai passar tudo certinho. E daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui uma manipulação que vai falhar nos testes aqui da funcionalidade de testar mesmo o sistema, né? Então ele não vai passar nesse action aqui. A gente olhar lá no repositório original também, essas actions também estão sendo executadas, ó. Olha, o separate test file. Ele fez os testes e o CI. Para mim aqui não apareceria a possibilidade de fazer merge, né? Então eu fecharia aqui, esperaria quem é o responsável e a pessoa vindo aqui no repositório, viu que tem um pull request novo, ele vai fazer aqui. Primeiro ele vai fazer a validação, né, dos files aqui que foram mudados, verifica, ele pode adicionar comentários e tudo mais, né? Aqui já é mais code review, então não é muito esse o foco do vídeo. O foco do vídeo é te fazer entender qual que é o fluxo, né? Vou vir aqui novamente em pull requests e vou aprovar aqui e fazer o merge, tá? Commit merge. Vou deletar a branch. Se eu voltar aqui no meu repositório, foi feito fork, deixa eu voltar lá nele. Isso aqui, dou F5, vou novamente fazer aquela sincronização e no meu Visual Studio Code, agora eu posso ali abrir dentro do meu projeto e dar um git pull, melhor, git checkout main para eu voltar para a branch principal e dar um git pull que ele vai pegar as minhas informações que foram atualizadas, tá? Agora vamos fazer algo errado aqui. Vamos quebrar esse nosso teste aqui. Vou vir aqui no in memory e vou fazer o seguinte. Name, eu vou colocar aqui um nome errado, tá? Beleza. Eu vou abrir aqui uma nova branch, git checkout -b, feature fit /add Pokémon, tá? Qualquer nome aqui. Git add ponto, git commit -m, fit add Pokémon changes, git push -u origin fit add Pokémon. Aqui você já está ficando craque no caminho que você precisa, né? Deixa eu minimizar aqui. Apareceu já para mim aqui no meu repositório. Vou fazer o pull request. Vou clicar aqui em adicionar Pokémon. Add more validations in feature to add new Pokémon in list. Qualquer coisa aqui, tá? No breaking changes, ou seja, não tem mudança que quebra. Isso é a visão de quem está fazendo, né? Mas olha só a importância de ter as esteiras, de ter tudo ali e como que os projetos open source se protegem de pessoas fazerem coisa errada no sistema dele. Então eu vou criar uma pull request. O cara não fez teste local, não fez nada. Ele vai rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Se o projeto estiver configurado certinho, vai dar erro aqui nos meus testes, tá? Opa, falhou nos meus testes. Eu posso clicar em ver detalhes, clico aqui e ele já me diz, ó, aqui ele recebeu um nome errado, mas você estava esperando que ele tivesse um Pikachu 3. Então se você testar aqui agora
npm run test, você vai ver que o cara fez aqui, ó, uma coisa que quebrou o seu sistema, né? Então ele quebrou os testes do seu sistema. Então isso também é importante da gente ter os testes. Então aqui a gente faria o quê? Corrigiria esse problema, git add.git commit-m fix remove errors and pass tests, git push, vou dar um push aqui e olha que incrível. Assim que eu der o push aqui, se eu voltar no meu repositório, ó, sem eu fazer muita coisa, vamos lá, ele já vai rodar novamente os meus actions para visualizar, porque assim que eu adicionei uma nova funcionalidade, adicionei uma nova linha, um novo commit no meu projeto, ele tenta verificar se os testes vão passar. Prontinho, e agora passo tudo, né? Se eu for lá no meu projeto oficial, posso fazer o merge, né? Commit merge. No meu projetinho, eu já posso deletar a branch aqui, né? No meu projetinho forcado, eu posso vir aqui e fazer a sincronização. Vamos lá. Sincronizando, prontinho. Agora tudo já está dentro do meu projeto, tá? Então é assim que funciona todos os repositórios open source, Daniel? Não. Por exemplo, eu já contribuí com um cara chamado Vite. Vou olhar aqui. Fiz uma coisinha bem simples pro Vite, mas o fluxo dele de contribuição é totalmente diferente, né? Totalmente diferente não. Tem alguns passos a mais ali, né? Mas eu tentei me basear nesses vários repositórios open source que existem para te ajudar a entender como começar a contribuir com esses projetos, tá? Deixa eu abrir aqui. Nesse momento, ó, o Vite tem 145 requests abertas. Issues, 417 issues abertas, pendente por triagem, aguardando reprodução. Tem várias opções para você começar a mexer. Então eu te indico que venha aqui no site do Vite, que é um cara bem legal de se começar a trabalhar. Inclusive eu baseei esse meu passo a passo do repositório que eu fiz com vocês no Vite aqui, em algumas coisas deles. Eles têm o conventional commits, tem que escrever os detalhes daquela descrição do pull request, escrever título correto, senão ele não passa. Então isso vai facilitar você tentar vir aqui no Vite, tá? Então tente vir aqui e mexer um pouquinho, tentar achar algum bug, tentar achar alguma solução para um problema que está aqui dentro dessas issues, e aí você vai continuar aprendendo cada vez mais a contribuir. Veja o guia de contribuição. Todo repositório de uma documentação séria que tem as informações que você precisa para atualizar vão estar no README, tá? Então, geralmente, se você ler o README, você vai achar as informações de como contribuir. Aí ele diz, ó, você precisa fazer aqui o pnpm install, run build, tem a parte de debugging, tem a parte dos testes, né? Aí você pode traduzir esse repositório aqui para você entender o que está escrito, se você não for não dominar o inglês. Eu às vezes traduzo, meu inglês não é tão dos bons assim, mas basicamente a primeira vez que eu peguei esse repositório aqui, li, consegui fazer os commits, consegui fazer as contribuições e a minha contribuição foi aceita por eles também. Foram aí mais de 30 minutos com certeza de vídeo só tentando te explicar ali quais são os fluxos e o que você pode encontrar dentro da sua primeira contribuição em projetos open source. É óbvio que tem particularidades em cada um dos projetos, mas se você ler a documentação e o projeto for um projeto sério e tiver um guia de contribuição, provavelmente esse guia vai estar dentro do README e você vai conseguir contribuir para esse projeto, tá? Então deixa aqui nos comentários se você já conseguiu contribuir e se você tem interesse em começar a contribuir. E se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.